Olá. Pessoal, eu vou muito rapidamente falar para vocês um pouco a respeito de uma comorbidade que é muito frequente no transtorno do espectro do autismo, que é a epilepsia, as crises epiléticas, as crises convulsivas, né? Para que a gente possa entender um pouco essa comorbidade, é importante a gente primeiramente compreender o que é uma comorbidade, né? Comorbidade é quando duas condições, duas doenças, duas síndromes, elas acontecem na mesma pessoa de forma síncrona e essas duas condições, elas têm uma correlação entre si, uma correlação causal entre si. Então, por exemplo, se uma pessoa está com pneumonia e ela tem uma quebra-perna, isso não é considerado uma comorbidade, embora no mesmo espaço de tempo ela venha a ter duas doenças. Ela tem a pneumonia, que é uma infecção bacteriana, uma infecção viral, e ela quebrou a perna, que é uma outra doença. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, portanto, nós não consideramos isso uma comorbidade. Agora, na comorbidade entre o autismo e a epilepsia, por que isso é muito importante? Porque nós sabemos que se você tiver autismo, isso aumenta o risco de você ter epilepsia. E se você tiver algumas formas de epilepsia, particularmente as epilepsias graves, as chamadas encefalopatias epiléticas, isso aumenta o risco de você evoluir com sinais e sintomas do transtorno do espectro do autismo. Como que nós sabemos isso? Nós sabemos isso porque quando você estuda, através de estudos populacionais, estudos epidemiológicos, que juntam um grupo enorme de crianças, você vai perceber que crianças autistas têm um risco de desenvolver epilepsia muito superior quando comparadas a crianças que não são autistas. Por outro lado, quando você analisa só crianças com encefalopatias epiléticas, com síndromes epiléticas muito graves, principalmente quando essa síndrome epilética tem início no primeiro, no segundo ano de vida, você também vai observar que esse grupo de crianças tem um risco muito maior de terem diagnóstico de autismo até os 3 anos de idade do que crianças que não têm síndromes epiléticas. Então, não há dúvida nenhuma que epilepsia é uma comorbidade do transtorno do espectro do autismo e o transtorno do espectro do autismo é uma comorbidade de algumas formas de epilepsias graves. Esses números, pessoal, eles não estão ainda totalmente definidos na literatura, mas nós sabemos que até 1/3 das crianças com transtorno do espectro do autismo terão pelo menos uma crise convulsiva durante a vida. Nós sabemos que alguma coisa em torno de 15 a 20% das crianças que têm encefalopatias epiléticas graves até o segundo ano de vida, com crises iniciadas até o segundo ano de vida, vão evoluir com sinais e sintomas de transtorno do espectro do autismo. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Um outro aspecto também muito relevante são as alterações nos exames de eletroencefalograma. Então, quando você compara crianças autistas e crianças típicas, você vai perceber que a chance de você ter um eletroencefalograma alterado em crianças com transtorno do espectro do autismo é significativamente maior do que em crianças típicas. E aí, então, vem um outro cuidado. É muito comum hoje em dia da gente observar crianças autistas que fizeram um eletroencefalograma por qualquer motivo, durante uma investigação, por exemplo, e, de forma inadvertida, foi observada a presença de descargas ali. Descargas de onda aguda, descargas de espícula, descargas de espícula-onda, mas essa criança autista, ela nunca teve uma crise epilética e não é raro que os médicos iniciem tratamento para essas crianças, o que, na verdade, não é a conduta mais adequada, né? Eu sempre costumo dizer, nós não tratamos o papel, nós tratamos a criança. Então, se essa criança nunca teve uma crise epilética, ela não é considerada epilética a despeito de que ela tenha alterações no eletroencefalograma. Isso é um ponto muito importante também. Um outro ponto importante, quando a gente estuda essa correlação entre epilepsia e transtorno do espectro do autismo, é a gente lembrar que algumas síndromes epiléticas, elas têm uma comorbidade altíssima com o autismo. Por exemplo, é a síndrome de Dravet, né? Mas antigamente chamava epilepsia mioclônica severa da infância. A síndrome de Dravet é muito frequente que essas crianças evoluam com sinais e sintomas do transtorno do espectro do autismo. A síndrome de Landau-Kleffner, a síndrome da epilepsia
afasia também é muito associada ao transtorno do espectro do autismo. Algumas formas graves também, por exemplo, a síndrome de West, a gente também observa que depois que se segue aquele atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, é muito comum que essas crianças abram quadros de transtorno do espectro do autismo. E aí você vai dizer, mas Paulo, isso é importante? Isso é absolutamente fundamental. Por quê? Porque quando você fala, por exemplo, de uma criança com síndrome de Dravet sem autismo, o tratamento é um. Quando você fala de uma criança com síndrome de Dravet com autismo, é claro que o tratamento é outro. E hoje existem possibilidades incríveis de tratamento para as crianças que estão no transtorno do espectro do autismo. Eu queria deixar esse recado, pessoal, para que a gente se lembre que às vezes a gente está acompanhando uma criança com uma epilepsia muito grave e a gente fica tão focado nas crises, no controle de crises, na medicação, coisa e tal, que a gente acaba esquecendo que por trás daquela epilepsia muito grave existe todo o neurodesenvolvimento da criança, existem as questões sociais, as questões afetivas, existe o desenvolvimento da linguagem falada expressiva, existe o desenvolvimento da linguagem falada perceptiva. Então é muito importante que os profissionais que estão lidando com essas crianças com epilepsias graves fiquem muito atentos ao desenvolvimento neuropsicomotor, porque isso é tão ou mais importante até do que a própria epilepsia. Um abraço e fiquem com Deus.